Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nesta noite, é um prazer, uma alegria poder estar para ministrar a palavra de Deus nesta live, culto que denominamos o culto da vitória. Ouvimos aí os louvores, logo mais a nossa jovem Johanna vai estar louvando o Senhor com mais hinos, logo após a exposição da palavra. E nesta noite nós queremos te convidar, você que está em casa, aposto aí para ouvir a palavra de Deus, para edificar a sua vida, no livro dos Salmos, de número 75, apenas o verso de número 1. O profeta louva a Deus e promete fazer observar a justiça. O tema desta mensagem é por que devemos glorificar o Senhor. Então, nesta exposição da palavra de Deus, nós iremos aprender ou conhecermos o porquê devemos glorificar o Senhor. O verso de número 1 do Salmo 75 nos diz o seguinte: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Louvado seja Deus. Já foi orado por nós aqui. Queremos então, nesse momento, ministrarmos a poderosa palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. O único objetivo nesta noite é glorificarmos ao nosso Deus com as nossas vidas, com a nossa palavra que iremos ministrar e também recebermos a edificação para o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Esse corpo místico que está espalhado em toda a terra, em todos os lugares, chamado Igreja do Deus Vivo. Amém? Então, nesta noite, nós temos como tema por que devemos glorificar ao Senhor. O salmista Asaf, ele começa o Salmo de número 75 com essa expressão muito linda, dizendo: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declara. O salmista Asaf, ele era o chefe de música em Israel. Era um profeta, era um compositor de cânticos, de louvores, de adoração, mas também era um profeta, porque ele falava a palavra de Deus, tinha intimidade com Deus. E desde o Salmo de número 73, o salmista Asaf, ele vem falando da grandeza, da magnitude, do poder de Deus, das maravilhas que somente ele opera. Mas, inferindo aqui deste verso, logo de princípio, nós já iremos ver o porquê que o salmista Asaf nos convida a glorificar a Deus, nos convida a louvar a Deus. Ele cita duas coisas: a proximidade do nome do Senhor que está de nós, e também as maravilhas que ele opera, que somente ele pode operar. Nós vemos que no Antigo Testamento, e aqui nós estamos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, o nome do Senhor era adorado.
era glorificado pela nação de Israel. Salomão fez uma casa, o templo, o primeiro templo que foi erguido em Israel, é chamado de o Templo de Salomão. E na consagração daquele templo, Salomão, ele disse, para que o teu nome esteja aqui nesta casa, para que o teu nome seja glorificado, que todas as nações da terra possam saber que existe um Deus todo-poderoso, que é adorado, que é glorificado neste lugar. Então, naquela época que Salomão construiu o templo, ela foi consagrada ao Senhor, e o nome do Senhor estava ali perpetuamente para ser adorado por todos os povos e pela nação de Israel. Só que o primeiro templo foi destruído. O povo pecou, o povo distanciou-se de Deus, e Deus enviou então pessoas para julgar o seu povo, para destruir a nação de Israel, e também o templo, aquele imponente templo, foi destruído. Mas um segundo templo foi erguido. E o profeta Ageu, ele vai dizer que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Apesar de que o segundo templo não tinha a suntuosidade que tinha o primeiro. Não foram oferecidos a quantidade de vítimas, de holocausto, de sacrifício que foram oferecidos no primeiro. No entanto, o profeta ele diz que a glória do segundo seria maior do que do primeiro. Sabe por quê? Porque no primeiro apenas o nome do Senhor era adorado, era glorificado. No segundo estava a pessoa de Cristo, o próprio Deus em pessoa, no templo. Estava o lugar da adoração e estava também o adorado no lugar da adoração. Pois a palavra de Deus nos diz no profeta Isaías que o nome do Senhor Jesus seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus esteve pessoalmente na pessoa de Cristo, habitando entre os homens, e ele esteve no templo, e é por isso que a glória do segundo templo foi maior do que da primeira. Mas voltando para o tema nesta noite, por que devemos glorificar ao Senhor? Primeiro, porque é dever de todo homem glorificar a Deus. Fomos feitos à imagem e à semelhança do Senhor, para louvor da sua glória. Deus criou todas as coisas, todos os seres vivos, os animados e inanimados, criou a natureza, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas Deus, depois de ter criado todas as coisas, Ele criou o homem, Ele formou o homem do pó da terra e colocou dentro deste homem o espírito de vida, e o homem se tornou alma vivente. E Ele disse para este homem: você agora é a coroa da criação. Você estará no comando de todas as coisas criadas por mim. Você estará dirigindo este mundo, dirigindo a natureza. Todos os animais serão submissos, submeterão a você, e você vai governar. Louvado seja Deus. Mas o homem, ele se perdeu. Ele caiu desta posição por causa do pecado. Mas aí Cristo veio outra vez resgatar este homem. Cristo veio para fazer novamente a ligação que foi rompida por causa do pecado, para que este voltasse ao seu estado principal, que é de adorar, que é de louvar, que é de bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Então Deus, ele criou o homem com um propósito definido, que é glorificá-lo,
que é exaltá-lo, que é louvá-lo pela sua majestade, pelo seu poder, pela sua imensa glória. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para este fim que nós fomos criados. Então é dever de todo homem glorificar o nome do Senhor. Mas é preciso compreendermos isto, porque o homem que ainda não nasceu de novo, o homem que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, ele não compreende. Ele acha que está aqui neste mundo por acaso, acha que a vida terrena limita só isso aqui, que a vida dele limita só isso, nascer, crescer, viver, envelhecer e morrer, e acabou. Não, Deus nos fez com um propósito definido. Deus nos fez para a eternidade, com Ele ou sem Ele. Se a pessoa rejeitá-lo, se a pessoa não aceitá-lo, não entregar a sua vida para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, estará definitivamente separado de Deus na eternidade, se ele não fizer essa decisão por Cristo. Por isso que nós, que já aceitamos a Cristo, que já experimentamos do grande amor de Deus, e que compreendemos o plano redentor de Cristo para as nossas vidas, hoje nós sabemos que fomos feitos, que fomos criados para o louvor da sua glória. E é por isso que nós fazemos coro com o profeta Asaf, dizendo: a ti, ó Deus, nós glorificamos, a ti damos o louvor, porque o teu nome está perto, as tuas maravilhas que eu declaro, louvado seja Deus. Nós vemos que o apóstolo São Paulo, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele ali no Areópago, em Atenas, no seu discurso, no capítulo 17, o verso 27, a Bíblia diz: para que buscássemos ao Senhor, ainda que tateando o pudéssemos achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele existimos e nele nos movemos. Toda a humanidade existe em Deus. Toda a humanidade se move por causa do poder de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz: para que buscássemos ao Senhor. Ainda que tateando, não importa a forma que você vai chegar a Cristo. O importante é você encontrá-lo. Porque se você encontrar o Senhor Jesus Cristo, você encontrou o maior tesouro que este mundo pode encontrar, que este mundo pode ter, que este mundo pode ver. É Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Porque tudo existe por causa dele, e por ele e para ele, louvado seja o nome do Senhor. Tudo existe por causa dele, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso é importante que nós busquemos ao Senhor, que todos que têm conhecimento, que têm entendimento, que o Espírito Santo possa revelar na mente, no intelecto, no entendimento de cada um, para que voltem para Deus, para que voltem a glorificar, para que voltem a louvar o Senhor, porque quando nós fazemos isto, nós estamos na direção certa, nós estamos fazendo aquilo para o qual nós fomos criados, nós fomos formados, e entrando no plano de Deus quando assim fazemos. Por isso o salmista Asaf, ele não perde tempo. Após estar no santuário, no Salmo de número 73, ele começa o Salmo dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Quanto a mim, os meus pés quase que escorregaram. Pouco faltou para que
totalmente desviasse? Porque eu olhava e via a prosperidade dos ímpios. Eu vi os ímpios florescerem. Eu vi os ímpios, aqueles que não falam em Deus, aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não estão nem aí para as coisas de Deus, não temem a Deus, não buscam fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, e no entanto eles prosperam e prosperam muito. Mas, quanto a mim, eu fiquei vacilante, diz o salmista. Eu fiquei sem entender essas coisas, até que eu entrei no santuário. Quando você entra na presença de Deus, Deus revela aquilo que você não entende. Deus revela aquilo que você ainda nem pensa que é aquilo. Porque quando você entra na presença de Deus, Deus então ele passa a te instruir, passa a te capacitar, e você passa a ter uma compreensão geral de todas as coisas. E é por isso que ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e pude compreender essas coisas. O fim dos ímpios, o fim daqueles que não temem a Deus, daqueles que seguem as suas próprias vontades, que vivem nos seus próprios prazeres e nem lembra que existe um Deus. Mas o fim deles é trágico, o fim deles é terrível, é muito horrível, porque é como aqueles que estão num sono. Ao despertar, já não estará mais o seu lugar. Eles se perderão. Mas ele finaliza o Salmo de número 73 dizendo: mas para mim, bom é aproximar do Senhor. Louvado seja Deus. Então ele passa a ter uma experiência pessoal com Deus. Não basta conhecermos a Deus apenas de ouvir falar, baseado na experiência dos outros. É importante que cada um de nós tenhamos a nossa própria experiência com Deus. É importante que cada um de nós tenhamos uma vida íntima, pessoal com Deus, e não somente baseado nas informações que temos dos outros. Porque quando nós temos uma experiência pessoal, a nossa vida, ela passa a ter um sentido melhor, ela passa a ter um sentido maior, ela passa a ter, louvado seja Deus, motivações, aleluia, para continuar louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, por que devemos glorificar a Deus? Porque é dever de todo homem, de todo ser vivente, né? Nós sabemos que a natureza louva ao Senhor, os animais adoram o Senhor do seu jeito, os pássaros adoram o Senhor, todos que têm fôlego louva ao Senhor. Mas o homem, porque se perdeu, o homem porque se corrompeu, por causa do pecado, este é o mais difícil. Mas quando Deus quer se revelar, quando Deus quer mostrar para este homem que ele não é nada sem Deus, que ele não é nada sem a presença de Deus, o homem logo reconhece e se dobra diante da majestade gloriosa do Senhor, e começa a glorificar, começa a adorar, como o salmista, e eles começam a dizer: a ti, ó Deus, glorificamos e a ti damos louvor, porque o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declara. Se nós fôssemos contar, irmãos, do abrir dos nossos olhos até o momento que fechamos para dormir, do abrir dos nossos olhos quando acordamos pela manhã, e até fechá-lo para dormir novamente, se nós pudéssemos contemplar o mundo espiritual, se nós pudéssemos contemplar quantos livramentos, quantas vezes,
as mãos do Senhor nos guardou, os anjos do Senhor nos guardou durante o dia. Quantos livramentos, quantas setas foram quebradas, foram cortadas, quantos acidentes, quantos males foram repreendidos, destruídos por amor de nós. O nosso Deus, Ele opera maravilha a cada instante. Só o fato de estarmos vivos, só o fato de estarmos respirando, só o fato de podermos falar, de podermos andar, de podermos interagir no mundo habitável, é porque as maravilhas de Deus estão acontecendo a cada instante na nossa vida. É milagre após milagre, é maravilha após maravilha, e é por isso que nunca nos cansemos de glorificar, de exaltar e louvar o Senhor nosso Deus, porque Ele é digno, irmãos, não é só da glória, é de toda a glória. Ele não é digno somente do louvor, não, é de todo o louvor. Ele não é digno do poder, não, é de todo o poder, de toda a exaltação, de toda a honra. Louvado seja Deus, é de toda mesmo, tudo é dele, tudo é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda pergunta que queremos fazer nesta ministração. A primeira é por que devemos glorificar ao Senhor. A segunda é quando nós glorificamos o Senhor. Porque muitas pessoas pensam que glorificar a Deus é só abrir a boca e dizer glória. Não. Quando você abre a boca, quer no culto, na igreja reunido, quer em casa, quer no trabalho, quer em qualquer lugar que você esteja nesta vida, quando você abre a boca e diz glória a Deus, isso não quer dizer que você está glorificando a Deus. É apenas uma manifestação de vontade. É um ato que você está manifestando que tem esta vontade de glorificar a Deus. Mas quando é que nós glorificamos a Deus de verdade? Quando nós obedecemos a sua palavra. Quando nós praticamos a sua vontade. Em Lucas capítulo 6, e o versículo de número 46, o Senhor Jesus, ele vai dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e as observa, ou pratica, eu irei assemelhá-lo ao homem que edificou uma casa. Só que ele não edificou a casa em qualquer lugar, e nem de qualquer maneira. Este homem, ele edificou a sua casa, ele cavou, e nem só cavou, mas ele cavou bem fundo, e edificou sobre rocha. E a rocha não é outra coisa senão a palavra de Deus. É a rocha que não vacila, é a rocha que não falha, é a rocha que qualquer um que edificar sobre ela estará seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Não a rocha como a nossa rocha, diz o profeta Moisés em Deuteronômio. Não a rocha como a nossa rocha, que até os nossos inimigos são juízes disso. Até aqueles que não temem a Deus, até aqueles que não servem a Deus, quando eles olham para nós e ver a nossa firmeza na palavra, ver a nossa firmeza de vida cristã, eles começam a dizer: só pode ser Deus, somente Deus faz essas coisas, somente Deus opera desta forma. Até os ímpios, até os inimigos, eles olham para nós e dizem: não há rocha como a rocha deles, que é a palavra do Senhor. Então aquele que ouve a palavra do Senhor Jesus e as observa e as pratica,
é semelhante ao homem que cavou, e cavou bem fundo e colocou os alicerces sobre a rocha. Em cima da rocha, que é a palavra. Isso significa que tudo que eu for fazer, que a minha vida é norteada, a minha vida é dirigida por esta palavra. A minha vida, antes de fazer qualquer coisa, eu me coloco à luz da palavra de Deus, como um espelho. Assim como nós olhamos o nosso físico, o nosso corpo físico no espelho, para ver se está tudo certinho, para ver se está tudo arrumadinho no lugar, assim também o nosso homem, o nosso ser espiritual precisa ser posto ante a palavra de Deus. Abrirmos a palavra e consultamos a palavra para ver se nós estamos ajustados, para ver se nós estamos andando corretamente como diz a palavra. Se estiver, pode ficar tranquilo, pode descansar, pode continuar avante, porque você terá sucesso. Porque o Senhor Jesus disse que depois que este homem edificou a sua casa, cavou bem fundo e colocou o alicerce sobre rocha, veio contra esta casa os ventos, vieram também os rios, vieram os vendavais, as tempestades, e bateram com ímpeto contra esta casa, mas a casa nem se balançou. A casa permaneceu firme, não teve nenhuma trincadura, não teve nenhuma rachadura, a casa permaneceu inabalável, porque esta rocha, que é Cristo, que é a palavra, é quem nos dá total firmeza, total garantias de que nós somos mais do que vencedores. Então nós glorificamos a Deus simplesmente com as nossas ações, com os nossos atos, com a nossa maneira de viver, com as nossas atitudes, posta junto à palavra, sendo aprovado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele também disse o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, não as observa, não coloca em prática, eu também irei compará-lo ao homem que edificou sobre a areia. Edificar sobre a areia, irmãos. Nós sabemos que a areia, ela é volúvel. A areia, ela é movediça. Ela se move com facilidade. Até com as mãos você consegue tirar a areia do seu lugar. A rocha não, tem que ter instrumento. Instrumento perfurante, cortante. Tem que ter esforço. Você precisa empregar muita força. E no reino de Deus, irmãos, só serão salvos aqueles que empregarem força. O Senhor Jesus, ele diz em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, para ser salvo, precisa de força, mas não é a força de braço, não é a força física de cavar uma rocha, é a força de vontade, é a determinação, você ser determinado que nada e nem ninguém vai remover ou vai mover você do seu propósito, da sua maneira de viver, da sua maneira de ver as coisas. Não importa quem quer que seja que queira desviar a sua atenção de Cristo, não importa quem quer que seja importante, mais importante ou menos importante ou insignificante, não importa. O que importa é que cada um de nós iremos prestar conta de nós mesmos a Deus. Aí o Senhor Jesus, ele disse que aquele que ouve, mas ele não pratica, é semelhante àquele que edificou sobre a areia. A casa pode ser até bela, pode ser até mais bonita do que aquele que edificou na rocha. Pode ser esteticamente uma casa que enche os olhos. As pessoas passam assim e dizem: olha que casa linda, maravilhosa. Mas não importa, o importante
não é a estética, não é o estereótipo, mas é aquilo que está nos alicerce. É aquilo que sustenta, não é aquilo que é aparente, é aquilo que sustenta. Então a nossa vida cristã, ela não pode ser de aparência, mas ela tem que ter consistência. E a consistência está na palavra de Deus, não na nossa, mas na palavra de Deus. Pode alguém olhar para você e dizer: olha, você é fraco. Tá bom, tá certo, sou fraco mesmo. Você não vai conseguir, não vou conseguir não. Quem vai conseguir é Deus por mim. É o Espírito Santo de Deus que vai me dar a vitória. É Deus que me dá a vitória. Então é nele que eu vou vencer. Não é por mim, não é pelos meus méritos, não é pela minha capacidade, mas é pelo poder e pela capacidade que vem de Deus é que eu vou vencer. As pessoas podem olhar para você e não dar nada, te desprezar, como fizeram com muitos servos de Deus. Mas se você tiver conteúdo, se você tiver alicerçado na palavra, pode ir tranquilo, pode ousar, pode enfrentar, pode partir para cima, porque Deus dá a vitória. Quando Golias estava desafiando por 40 dias o exército de Israel, ele pedia apenas um homem para lutar com ele. E não tinha um homem que tinha a coragem de enfrentar o gigante Golias, porque ele, desde a sua meninice, ele era treinado na arte da guerra. Era um guerreiro respeitado, era muito alto e estava muito bem preparado. O homem mais alto que tinha na nação de Israel era o rei Saul, e este não teve coragem nem disposição de lutar com Golias. Aí de repente chega Davi, um garoto, um adolescente, um menino, e se dispõe a lutar com Golias. Foi rechaçado, numa linguagem mais clara, escorraçado pelos seus irmãos, dizendo: o que você está fazendo aqui na guerra? O que você está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para menino. Isso aqui é lugar para adulto, para guerreiro, para pessoas experientes, treinadas na arte da guerra. E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas de meu pai? Ele disse: olha, eu não quero saber disso aí. Eu quero saber que eu estou vendo alguém blasfemando, alguém desafiando, alguém dizendo que o nosso Deus não tem um homem para lutar com ele. E eu me disponho a fazer isto. Um menino, levaram-o diante de Saul, e quando chega diante do rei Saul, o rei Saul disse: meu filho, você não pode, você não tem estatura, você não tem armadura, você não é preparado para lutar com este gigante. Até ofereceu a sua armadura, Davi colocou, mas não conseguia nem estar em pé, não conseguia nem andar, porque era tão pesada, né? Ele era um menino, e Saul era o homem mais alto da nação de Israel. Ele disse: não é com isso que eu vou lutar. Você não vai lutar pelas suas próprias forças, você não vai lutar pelas suas próprias estratégias, você não vai lutar pela sua própria intelectualidade, pela sua própria inteligência. Você vai lutar e vai sair vencedores pela força e pelo poder do Senhor. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que vai me dar a vitória. Não é por mim, mas é por Ele. Louvado seja Deus. Eu vou lutar por Ele, pelo nome dEle que está sendo blasfemado. E Deus deu a vitória a Davi. Todos nós conhecemos. Com uma funda, uma pedrinha, e o Espírito Santo disse: pode soltar a funda. A pontaria é comigo. Solta que eu vou levar a pedra no lugar certo. E esse gigante vai tombar ao chão.
Aleluia. Quando você se posiciona na posição certa e faz a coisa certa, o resto é com Deus. Ele é quem faz aquilo que você não pode fazer. Ele é quem estabelece a sua vitória. Louvado seja Deus. Mas é preciso você estar glorificando o nome do Senhor. Na segunda casa que o Senhor Jesus disse, vieram os rios, vieram os ventos, vieram as tempestades e bateram contra aquela casa com ímpeto. Não precisa nem dizer o que aconteceu. Aquela casa caiu, foi ao chão, ruiu, não se viu mais o seu lugar. Assim também é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Quando vem as tempestades, quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, a pessoa desmorona, a pessoa não permanece firme de pé, porque não está alicerçada na rocha que é a palavra de Deus. Mas quando praticamos a palavra, nós temos fundamento em Deus. E os fundamentos de Deus, eles não podem ser abalados. Louvado seja Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, ele vai dizer, pelo que temos recebido um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus, ele não pode ser abalado. Não existe nenhum reino nesta terra, material e nem espiritual, que possa abalar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é baseado nele mesmo e não em homem algum. É nele mesmo que é o Todo-Poderoso, aquele que sustenta todas as coisas. Então, primeiro, por que devemos glorificar ao Senhor? Porque é dever. Fomos feitos com esta finalidade. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Segundo, quando glorificamos a Deus? Quando nós obedecemos a sua palavra. Quando praticamos a sua vontade, Ele nos garante a vitória, louvado seja Deus. Ele nos fortalece, Ele nos dá garantias de que seremos mais do que vencedores. Hoje nós estamos em um culto da vitória. E o segredo para chamar a atenção de Deus para nós é glorificá-lo. É louvá-lo. É adorá-lo. Louvado seja Deus. Todos aqueles que glorificaram a Deus com as suas vidas, todos aqueles que louvaram o Senhor, que adorou o Senhor, chamou a atenção de Deus. Nós vemos em Mateus capítulo 5, que o Senhor Jesus estava no monte das bem-aventuranças, e quando ele desce do monte, estava ao pé do monte um leproso. Esse leproso ficou no pé do monte porque o leproso não podia conviver em sociedade como as demais pessoas. O leproso estava ali no pé do monte porque não podia subir, não podia estar no meio, mas ele disse: ele vai descer do monte. E quando ele descer do monte, eu vou estar aqui no pé e eu vou fazer uma coisa para chamar a atenção dele. E quando o Senhor Jesus desceu, ele ajoelhou e adorou. Chamou a atenção do mestre e disse o seguinte: se tu quiser, bem pode me limpar. Ele não colocou condições. Ele não disse: olha, eu estou aqui e eu quero ser curado. Como muita gente pensa que é assim, irmão. Como muita gente pensa que para receber a vitória você tem que simplesmente declarar, profetizar a sua vitória. Não adianta. Você pode declarar, falar 1000 vezes a mesma coisa. Não importa. O que importa é a sua atitude para com Deus. Aquele homem, antes de falar, ele ajoelhou e adorou.
E quando ele adorou, ele colocou a condição totalmente em Jesus. Ele disse, se o Senhor quiser, querendo dizer assim, se o Senhor não quiser, nada vai acontecer. Se o Senhor não quiser, eu vou estar do mesmo jeito. Mas se o Senhor quiser, muita humildade, né? Se o Senhor quiser, bem pode limpar. E o Senhor Jesus disse o quê? Quero, eu quero. Mas ele não disse só, eu quero ser limpo. Ele poderia, com o poder da palavra, ele poderia dizer, ser limpo. E aquele homem imediatamente ficava limpo. Ele diz, eu quero, e tocou no leproso. Ninguém podia tocar no leproso. Nem o familiar, nem o amigo, ninguém. O leproso tinha que viver fora da cidade. Tinha que morar isolado. A pessoa que trazia a comida, que trazia a roupa, que trazia as necessidades básicas para o leproso, tinha que deixá-lo numa distância de 100 metros. Deixava naquele lugar, se afastava, para depois ele vir apanhar a comida e tudo que eles necessitavam. Mas Jesus chegou pertinho, tocou e disse, quero ser limpo. Porque Deus faz isso, irmãos. Com aqueles que se aproximam dele, com o coração quebrantado e contrito, ele faz isso, ele resgata, ele cura, ele sara, ele liberta, ele transforma, louvado seja Deus. Aquele homem não era digno do toque humano, mas foi digno do toque de Deus. Deus tocou, e quando Deus toca, irmãos, Ele opera o milagre. Quando Deus toca, Ele opera a maravilha. Quando Ele toca, nada mais permanece do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó, como o nome diz, enganador, suplantador, aquele que passa os outros para trás. Quando ele teve um encontro com Deus, e ele lutou a noite inteira no baú do Jaboque. Diz a palavra de Deus que quando foi de manhã, o anjo disse, me solta, e ele é agarrado com o anjo. Não te solto, só solto quando o Senhor me abençoar. Ele diz, me solta porque já está amanhecendo e eu não posso ficar mais aqui. Ele diz, só te solto quando o Senhor me abençoar. Jacó, ele teve uma atitude determinada de alcançar o seu milagre, de alcançar a sua bênção. E o anjo então disse, olha, não tem jeito, eu vou ter que deixar minha marca. Tocou na juntura da coxa, embaixo dos joelhos aqui de Jacó. E quando tocou no nervo, ele começou a mancar. Mas mesmo mancando, ele não largou o anjo, agarrado com o anjo, e disse, eu não te solto enquanto tu não me abençoares. E o anjo então virou para ele e disse assim, qual o seu nome? E ele disse, Jacó. Dessa vez ele não quis mais enganar, que ele estava diante de Deus. Quando Isaac pergunta para ele disfarçado, de Esaú, qual o seu nome, meu filho? E ele diz Esaú, e era Jacó. Mas agora diante de Deus, face a face, com o anjo de Deus, ele diz Jacó. E Deus disse, não chamarás mais Jacó, mas Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus e os homens e prevalece. Israel, príncipe de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E foi embora e deixou ele abençoado. Jacó foi transformado. Jacó recebeu de Deus uma nova natureza. Agora não era mais enganador. Era um homem justo, íntegro, verdadeiro e fiel. E quando chega no Egito, José, governador, chega para o seu pai Jacó e disse, meu pai, quando Faraó perguntar para vocês qual é o negócio de vocês, diga que é gado, tá? Não diga que é ovelhas, porque pastor de ovelha no Egito é abominação, eles não gostam. Então o senhor vai dizer que é pastor, que é criador de gado. O senhor ficar bem diante de Faraó, tá bom? Faraó chega diante de Jacó
e disse: ô Jacó, quantos são os seus anos? Ele disse: são 130 anos. Maus vividos, louvado seja Deus. E qual é o negócio de vocês? Ele disse: pastores de ovelhas, louvado seja Deus. Quer goste, quer não goste, mas temos que falar a verdade, tem que viver na verdade. Negócio de agradar quem quer que seja só porque é soberano, não. O soberano dos soberanos é o nosso Deus, é a Ele que devemos agradá-lo em primeiro lugar. As demais coisas vêm depois, mas primeiro Deus. Então a vida de Jacó foi reta com Deus depois desse encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoá-lo